contar a história de um ser humano. A minha. Tudo começou no dia da minha concepção, quando o milagre da vida se inicia e Deus veste suas almas com uma roupa de carne que costura demoradamente no ventre das mulheres. Nasci no outono de 1862, do lado sul do planeta, tão perto da linha do Equador que ninguém notou as mudanças na natureza. O meu traje divino adentrei ao mundo. Não causei muita impressão na chegada. A vestimenta que usava não era das mais bonitas. Contudo, agradeci. Estava perfeita. Era a minha oportunidade na existência humana. Meus dias de ser intangível haviam terminado. E agora eu tinha um destino a cumprir. Nem sabia do que se tratava. As coisas começaram a clarear na pia, quando ganhei um nome singular: Maria Magdalena do Espírito Santo de Araújo. Nome belo e trágico, difícil de honrar, mas eu bem que me esforcei. A vida seguia seu curso natural. Entretanto, como tinha que ser, fiquei órfã. E naquele momento percebi o que me tinha sido reservado. Eu, uma folha fêmea de árvore híbrida, com raízes indígenas e africanas. Pobre, sem beleza nem riqueza e sozinha no mundo. Comecei a sorver a taça da amargura que estava preparada para mim e que eu deveria beber até o fim. Resignada, voltei-me para aquele cujo propósito eu desconhecia e nele busquei amparo. Ele me sorriu, apontando um caminho difícil e digno, razão pela qual fui morar numa casa em que se respirava sua presença, que sempre estava a guiar meus passos. A ele dediquei meus dias à espera de seus desígnios, posto que me ensinasse sobre a sua onipotência, onipresença e onisciência, e que aquele delicado pedacinho de farinha era seu corpo mesmo, um alimento para a alma, realizado por um milagre divino chamado transubstanciação. Nome complicado para mim, que não tive familiaridade com o mundo das letras. Assim, eu vivi alguns anos usando
minhas frágeis mãos para tecer preces e fiar algodão. E com arte eu transformava tecido em pequeninas pessoas de pano que vendia para assim garantir parte do pão de que o meu corpo precisava. Eu vivia com outras pessoas como eu, devotadas e diligentes, na casa de um sacerdote caridoso que nos alimentava o corpo e a alma. Eu não era infeliz, como podem pensar. Tinha uma vida tranquila e decente, que se repartia igualmente nos planos espiritual e físico. Não tive filho e esposo como Maria, e seguindo seu exemplo, permaneci virgem de corpo e alma. Nem tive homem como Madalena, mas como esta, também tive a graça de uma aproximação mais íntima com o Mestre. O Espírito Santo sempre me amparava. Já Araújo era o único desses nomes que não era especial, mas me pertencia. Esse eu tinha herdado de meu pai e do lugar. Eu carreguei meu nome e minha sina como um precioso e pesado tesouro de outrem, à espera de que um dia o viessem buscar. E assim, esse dia chegou. Foi no fim do verão de 1889. Rezávamos na igreja da Mãe de Deus, pedindo a chuva que estava sendo negada desde o ano anterior. Eu fui uma das primeiras a receber a comunhão e a alimentar minha alma com o corpo do Senhor. Eu não sabia que naquele dia minha vida finalmente encontraria o seu verdadeiro motivo. Quando meu benfeitor, que era o capelão do lugar, me deu a hóstia, tive uma sensação diferente daquela sentida normalmente. Essa era mais intensa. Minha percepção estava sempre na presença de Deus. Eu absorvia o corpo de Cristo, mantendo minha alma alimentada. Mas naquele dia, algo novo e inesperado aconteceu comigo. Senti que não era mais um simples pedaço de farinha que estava na minha boca. A tal transubstanciação milagrosa acontecia em mim mesma. Era sangue mesmo o que havia. Sempre o fora em essência, mas agora era de fato sangue real, real da realeza divina e real da realidade.
átimo, eu vi maravilhas se operando em mim. Uma pessoa simplória. No entanto, não era eu o milagre, apenas um veículo dele. Caí em mim e, atônita, eu não atinava no que deveria fazer. Eu não podia deglutir simplesmente o sangue do Senhor, nem podia tampouco deitá-lo fora. Reuni forças e fui falar com aquele que havia me dado a Eucaristia. Ele parecia não ter percebido nada. Estava muito atarefado no serviço religioso do dia. Mostrei-lhe a toalha com a qual tentara limpar um fio do sangue que me escorria pelo braço. Lhe mostrei também as costas da mão esquerda, onde havia vestígios do divino líquido, que aparei em vão. Daí em diante, junto com a doçura da presença do Senhor na minha vida e no meu corpo, veio o cálice de toda a amargura que me ofereceram e que eu deveria esvaziar. Por quase 24 luas, esse fato se repetia e eu me tornava palco da manifestação divina e vítima da condição humana. No princípio, fiz de tudo para que ninguém notasse. Mas não era isso que deveria acontecer. Devido à sua constante repetição, o fato começava a ser divulgado pelas pessoas que o presenciavam. Essas, com o entusiasmo dos simples, convidavam outras para constatar o milagre. Assim, não somente minha vida estava sendo afetada, pois tudo ao meu redor tomava proporções das quais eu nem podia imaginar as consequências. O meu rosto estava sendo estampado em formato de medalha e adorado como relíquia sagrada. Todo o meu ser estava sendo sacudido pela presença de Deus e eu nada podia fazer. Entendi que meu destino se cumpria e confiava no amparo divino daquele que nunca me abandonara. Junto com a peregrinação do povo, vieram os representantes da igreja pedir contas do que estava acontecendo na casa de Deus. Foi aí que eu conheci as muitas faces da natureza humana e especialmente duas delas que se apresentavam a mim com constância: a nobreza e a vileza. Muitos foram os pareceres deles, uns favoráveis
e outros que me acusavam de falsificar a verdade, tendo sido ao mesmo tempo execrada e humilhada, reverenciada e enaltecida. Todavia, eu nunca pude entender por que era tão difícil acreditar naquilo que a própria religião consagrara como aliança entre Deus e os homens, que Cristo deixara como lembrança de sua vida humana. Penso que talvez tenham se deixado levar pelas aparências e acreditavam que a transubstanciação acontecia, mas não em uma pessoa, não em uma mulher tão desprezível como eu, que para eles estava errada a maneira como as coisas estavam acontecendo e por isso não podiam concordar. Maltratavam minha carne e meu espírito, perseguiam meu protetor e todos aqueles que acreditavam não em mim, mas na manifestação de Deus. Eu fui enclausurada, silenciada e apagada da história, mas não da memória. Achavam que assim podiam fazer com que os fatos fossem esquecidos, tirando de mim o pouco que eu tinha, minha vida simples e devotada de beata. Tiraram do túmulo, inclusive, o meu corpo, que eu tinha devolvido ao Criador, já que estava gasto, muito mais pelo sofrimento do que pelo tempo. Fato, aliás, lembrado por uma escritora moderna, que me intitula de uma mulher sem túmulo. Só não puderam tirar de mim o que era mais importante: a minha condição de ser humano, alento do hálito divino, ser feito à imagem e semelhança de Deus.